Olá a todos, meu nome é Mariana Kerbal e eu estou aqui com o Dr. Nelson Hammerschlag. Nós estamos abordando um pouquinho de alguns trabalhos que a gente considera que são interessantes no Congresso Americano de Hematologia, que vai acontecer agora em dezembro, e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os trabalhos de terapia celular. Aqui no Einstein, estamos bastante envolvidos com alguns estudos de terapia celular. A gente tem um estudo em que a gente avalia a realização de um CAR-T CD19 para doenças que são CD19 positivo, incluindo LLA, os linfomas, e muitas vezes a gente tem dúvida, quando a gente faz um CAR-T para um paciente com LLA, se a gente deve ou não fazer um transplante depois, e o Dr. Nelson trouxe um trabalho que nos ajuda a entender um pouquinho esse cenário, e também nós temos algumas pesquisas com terapia celular, incluindo as células NK, né? A gente tem um em andamento atualmente para leucemia mieloide aguda refratária, e o Dr. Nelson vem trazendo um novo estudo para a gente, que é para infusão das células NK após transplante de medula óssea, que a gente vê aí um momento em que o paciente ainda está começando a reconstruir a imunidade dele, que a gente entende que receber células NK ajudaria a reduzir a recidiva da doença. Então, eu queria que esses dois pontos a gente costuma discutir bastante. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente esses trabalhos, Dr. Nelson. Então, eu justamente separei esses dois trabalhos. Primeiro, uma homenagem para a tua irmã, Lucila Kleebauer, né, que ficou algum tempo no MD Anderson e justamente foi um dos pilares aqui da nossa instituição, assim como você e outros colegas, para que a gente pudesse trazer terapia celular nesse nível que a gente está trazendo aqui para a nossa instituição, né? Então, o primeiro estudo eu estou trazendo aqui porque é sobre célula NK, como você falou. E esse estudo me chamou a atenção. Os dois estudos que eu estou trazendo são do MD Anderson. Uhum. Né? E esse estudo é um estudo que a gente chama off the shelf, quer dizer, a célula está disponível. É como se você tivesse um banco só que eles não usam cordão. A gente aqui, o nosso protocolo com NK é cordão. Esse protocolo deles, apesar de eles também fazerem com cordão, esse aqui foi com sangue periférico, mas eles mantinham isso congelado, né? E o objetivo deles aqui foi verificar o que acontecia utilizando essas células NK no contexto do transplante halogênico, quase como se fosse profilático, né? A gente sabe que a célula NK, ela pode melhorar a pega no transplante, a gente sabe que ela pode reduzir doença do enxerto contra o hospedeiro, apesar de que esse é um ponto, alguns dizem que pode até aumentar, mas a maioria dos trabalhos mostra que pode diminuir, e ela pode também prevenir recidivas. O Stefan Siuré, enquanto teve no MD Anderson, ele fez um estudo parecido disto aqui, utilizando célula de cordão NK em transplante aplo, porque a gente sabia que transplante aplo tem uma maior chance de recidiva, e ele mostrou que talvez ele pudesse diminuir essas recidivas com isso. Nesse trabalho, o endpoint primário, na verdade, era a redução de eventos adversos. Então, eles queriam saber se você reduzia falha de enxerto, reduzia doença de enxerto contra o hospedeiro, né? E eles utilizaram isso em 16 pacientes com idade mediana de 42 anos, né? E o que eles mostraram é que esses pacientes que foram submetidos ao esquema que eles utilizam lá, que é Flumel e TBI, que é o esquema que eles usam preparativo, eles receberam células NK na quantidade de 3 vezes 10 a sétima por quilo, nos dias -2 do transplante, mais 7 mais 28. Tá? E o que eles notaram é que a administração dessas células NK, em primeiro lugar, foi segura. Então, todos os pacientes tiveram pega. Não houve aumento do risco de doença de enxerto contra o hospedeiro. Mas eles não conseguiram ainda, talvez pelo pouco tempo de seguimento e talvez o número pequeno de pacientes, de comprovar a teoria de que ele possa diminuir o risco de recidiva. Mas, sem dúvida, esse é o grande objetivo, e esse é o grande objetivo também de um estudo nosso que a gente está esperando a aprovação da Anvisa,
que foi aprovado pelo CNPq de utilizar as células de cordão exatamente, inclusive, nessa periodicidade que está aqui, que é a mesma que o Ciurea usou nos aproidênticos. E a outra questão que você tão bem colocou aí é essa questão da leucemia linfocítica aguda, né? Então, hoje nós sabemos que o paciente que faz o CAR-T-cell, se ele deveria ou não deveria ser consolidado com transplante. Isso está relativamente claro para a gente que pacientes de alto risco devem. Né? Então, quem são esses pacientes? São pacientes que têm genética de alto risco, são pacientes que a doença residual mínima não foi negativa, não negativou e assim por diante. Mas nesse grupo aqui, eles pegaram 30 pacientes, é um estudo interessante porque eles pegaram 30 pacientes e eles tiveram duas abordagens. A primeira abordagem era utilizar o transplante em segmento do CAR-T, se o paciente precisasse. Quem é esse paciente? O paciente que a doença residual mínima ficou alterada, ou que teve algum sinal de recidiva, ou etc. E o outro grupo é um grupo que fez isso em consolidação. Quer dizer, não importa, vamos fazer deixar programado. peso, vamos fazer isso aqui. Então a diferença foi que a mediana de tempo era de 6 meses nos pacientes que fizeram isso, o transplante em sequência, porque precisou, e de 3 meses naqueles que fizeram em consolidação. E o que eles mostraram é que em toda a corte, né, considerando todos os pacientes, eles tiveram uma sobrevida global de 51%. É uma sobrevida livre de progressão de 35% e uma mortalidade relacionada à recidiva de 29%. Mas para os pacientes que receberam o transplante como consolidação, esse número foi menor. Então, quando você compara os dois grupos, eles são bastante diferentes. Então, esses dados mostraram que a terapia de CAR-T com transplante no início do tratamento, como consolidação, ele aumentou a sobrevida livre de progressão, né, e diminuiu a taxa de recidiva. Então é um ponto para a gente sempre não esquecer de deixar na programação do paciente. Pelo menos, se a gente não for usar isso para todo mundo, né, que pelo menos a gente classifique os pacientes por risco e adote o esquema de consolidação e não espere o paciente apresentar a recaída, seja ela molecular ou seja ela de verdade. Eu acho que isso tem um impacto grande na nossa prática, né? Porque a gente que vem fazendo CAR-T para LLA, a gente sempre tem essa discussão. Devemos ou não devemos fazer um transplante em seguida? Eu acho que esse abstract vai ajudar a responder essa pergunta. Vai valer a pena ir lá assistir a apresentação e a discussão que vai ter no congresso, então, né? Vamos assistir a apresentação. E isso aqui é muito bom para nós transplantadores, porque a gente não perde o nosso emprego para terapia celular. Mais uma vez, né? O transplante mostra seu benefício. O transplante está sobrevivendo. É verdade, então, mesmo quem fez CAR-T. Mesmo quem fez CAR-T. Então, com isso, a gente encerra essa discussão sobre terapia celular, pelo menos minha e da Mari, e esperamos vocês na ASH. Isso aí, muito obrigada. Um abraço.